Hoje, sexta-feira, dia 18 de novembro, a igreja celebra a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Então, nesse dia, peçamos a intercessão desses dois grandes santos da nossa igreja e também rezemos hoje de modo particular pelo retiro que vai acontecer em Imperatriz, organizado pelos nossos irmãos membros de vida e de aliança com o tema Faz um Encontro com Jesus Vivo. Então rezemos por todas as inscrições, todos aqueles que nesse final de semana irão fazer esse encontro com Jesus Vivo através do nosso carisma Sementes do Verbo. A nossa regra de vida hoje traz o artigo 365, como ser missionário em nossa comunidade. A igreja não pode deixar de proclamar o Evangelho, ou seja, a plenitude da verdade que Deus nos deu a conhecer de si mesmo. Escutar a palavra de Deus, resplandecê-la para anunciá-la, nossa simples presença de testemunha de Cristo deve espalhar o perfume da vida evangélica. Os irmãos ou as irmãs que estão em tarefas domésticas cotidianas são tão missionários como aqueles que saem para evangelizar, desde que ambos permaneçam numa oferenda de suas vidas no Espírito. A condição é que não nos anunciemos a nós mesmos, mas sim a beleza de Cristo vivo que resplandece através de nós. Somos missionários, sobretudo, por aquilo que se é, como igreja que vive profundamente a unidade no amor e não tanto por aquilo que se diz ou faz. Vemos bem que o cristão, ainda antes de agir, já possui, pelo Espírito Santo, uma interioridade rica e fecunda, que lhe é concedida nos sacramentos do batismo e da confirmação. Uma interioridade que o estabelece num relacionamento objetivo e original de filiação em relação a Deus. Eis a nossa grande dignidade, a de não ser apenas imagem, mas filhos de Deus. Trata-se de um convite a viver esta nossa filiação, a estarmos cada vez mais conscientes de que somos filhos adotivos na grande família de Deus. É um convite a transformar este dom objetivo numa realidade subjetiva, determinante para o nosso pensar, para o nosso agir, para o nosso ser. Deus considera-nos seus filhos, tendo-nos elevado a uma tal dignidade, mesmo se não é igual à do próprio Jesus, o único e verdadeiro Filho em sentido pleno. A nossa regra de vida hoje vai dizer o que é ser missionário na comunidade de Sementes do Verbo. O nosso fundador vai dizer de forma muito clara, tanto aqueles que estão nos serviços domésticos em casa, como aqueles que estão nas evangelizações, pregando retiro, que estão nos eventos, que estão divulgando. Tanto um como o outro é chamado a evangelizar e não evangelizar a nós mesmos, mas darmos o nosso carisma, seja de dentro, seja de forma externa. Então, um membro de aliança, um membro de Vida Sementes do Verbo, ele deve ser evangelizador aonde ele estiver. Aonde nós estejamos no nosso trabalho, na nossa casa de vida, na nossa casa de missão, nas escolas, nos eventos, nas paróquias que somos convidados, devemos anunciar o Cristo, o Verbo, a palavra que nós semeamos nos corações das pessoas. A leitura de hoje é do livro do Apocalipse. A voz do céu que eu tinha ouvido tornou-se então a falar-me. Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Ele então me disse, toma-o e devora-o. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como mel, quando o engoli, porém, meu estômago se tornou amargo. Disseram-me então, é necessário que continueis ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Então a leitura de hoje é muito forte do livro do Apocalipse, que vai falar dessa palavra que na nossa boca se torna mel, mas que chega ao nosso estômago amargo. E aqui nós vamos fazer uma leitura de tudo aquilo que nós retemos e aquilo que nós damos. E é interessante porque o livro do Apocalipse, ele tem toda uma linguagem simbólica, mas ele termina com a seguinte frase e eu quero chamar a atenção para isso.
É necessário que continueis ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. E toda essa semana foi trabalhado o livro do Apocalipse. Começa a chamada de revermos os sinais dos tempos, aquilo que o Senhor nos revela através da sua palavra. O salmo de hoje é o Salmo 118. Eu me alegro com o caminho dos teus testemunhos, mais do que com todas as riquezas. Teus testemunhos são a minha delícias. Teus estatutos são os meus conselheiros. A lei da tua boca é um bem para mim, mais que milhões em ouro e prata. Quão doce ao meu paladar é tua promessa, é mais do que o mel em minha boca. Teus testemunhos são minha herança para sempre, a alegria do meu coração. Abro minha boca e aspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Que belo salmo! Hoje o salmista vai nos lembrar que a lei do Senhor, ela é para nós como esse alimento da nossa alma. Que a lei do Senhor esteja em nossos lábios como esse mel que nós saborearmos a palavra e sermos testemunhas da graça de Deus, sermos testemunhas porque somos um povo eleito, né? Somos a herança de Deus aqui na terra. E o salmista nos convida a abrir os nossos lábios porque nós ansiamos pelo Senhor e a proclamarmos a sua palavra. O evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 19. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. E ensinava diariamente no templo. Os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam fazê-lo perecer, bem como os chefes do povo, mas não encontravam o que fazer, pois o povo todo o ouvia enlevado. A gente já viu esse evangelho na semana passada e novamente o Senhor vem nos chamar a atenção, sobretudo sobre a sua casa, o seu templo. Não devemos fazer da casa do Senhor um lugar de mundanidade, né? Um lugar de profanação, mas ao contrário, o templo do Senhor deve ser o lugar da exaltação de Deus. E ele vai justamente aqui repreender aqueles que não fazem da casa do Senhor o lugar de oração. E aqui eu não digo só o templo e igreja, mas a nossa casa também deve ser um lugar, não do pecado e da mundanidade, mas deve ser um lugar específico da oração, deve ser um lugar onde nós nos encontramos diretamente com o Senhor, deve ser o lugar do sagrado, né? A nossa casa deve ser sagrada, ela deve ser um lugar onde nós podemos levar a palavra de Deus e onde somos chamados também a evangelizar os nossos, aqueles que estão à nossa volta. Então, que a nossa casa seja uma casa de oração, não uma casa de nós profanarmos. Hoje nós rezamos de modo particular pela dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Esses dois santos, mas de modo particular, nós rezamos com a igreja hoje por esses locais, esses templos santos. Celebra-se hoje o aniversário de duas grandes basílicas, a de São Pedro no Vaticano e a de São Paulo fora dos muros em Roma. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a igreja entre o ano 314 a 355. E a Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício, cujo pontificado ocorreu entre 384 a 399. Na cripta da Basílica de São Pedro de Roma, a maior do mundo, descansam os restos mortais do primeiro vigário de Cristo, São Pedro Apóstolo. Nestas celebrações são ressaltada a importância dos dois apóstolos, chamado as duas colunas da igreja. Um foi o grande condutor e o primeiro papa da igreja, o outro o desbravador da evangelização, que levou Cristo aos gentios. Celebrando essa memória, deseja-se ressaltar a fraternidade entre os apóstolos e a unidade dentro da igreja. Lá são os locais importantíssimos para o catolicismo, por terem os corpos, ou seja, as relíquias desses grandes santos. Esta data faz pensar que cada qual em seu chamado, mesmo que diversos em vocações, tem seu papel fundamental no contexto eclesial da igreja. A Basílica de São Pedro, que no ano de 323 o imperador Constantino começou a construir a basílica, a pedido da sua mãe Santa Helena, sobre o lugar da sepultura do apóstolo Pedro. Durante o pontificado de Júlio II,
a antiga igreja de São Pedro foi demolida e construída outra em memória do príncipe dos apóstolos, em forma de uma cruz grega que correspondia às ideias da Renascença. Em 1506, a pedido do Papa Paulo III, o gênio imortal de Michelangelo construiu a famosa cúpula entre 1546 e 1564, mas não conseguiu completá-la antes da sua morte. Carlos Moderno construiu a fachada e terminou a nave a pedido do Papa Paulo VI, entre 1607 e 1614. Enfim, Bernini levantou o grande altar-mor em 1623, que continuou a decoração interior e desenhou as colunas da Praça São Pedro. No ano 18 de novembro de 1626, o Papa Urbano VIII consagrou a basílica dedicada aos apóstolos São Pedro. Então, é tão belo ver em Roma, quando nós vamos na Praça São Pedro, vermos a Basílica de São Pedro, rezar com esse lugar onde tem história de santidade do primeiro Papa, o primeiro chefe da nossa igreja. E também em Roma nós temos a Basílica de São Paulo, que foi enterrado provavelmente lá no seu lugar de suplício, em um cemitério comum dos cristãos, sobre o qual construíram a basílica dedicada a ele. Ao longo dos séculos, houve um grande movimento de peregrinações à sua sepultura. A partir do século XIII, data do primeiro ano, a Basílica de São Paulo, fora dos muros, por se encontrar fora da porta da cidade eterna, fez parte do itinerário do ano jubilar, para se obter a indulgência plenária, e contava também com uma porta santa, uma enorme estátua do evangelista Paulo na entrada da Basílica. Trata-se de uma construção imponente, a segunda em grandeza das 4 basílicas papais. A primeira é a de São Pedro, a segunda é a de São Paulo, a seguir as outras 2, Santa Maria Maior e São João de Latrão, sede de Diocese de Roma. A atual Basílica de São Paulo fora dos muros é uma reconstrução do século XVIII, da antiga Basílica de Constantino. A basílica, situada em um lugar que antes se encontrava fora dos muros da cidade de Roma, foi restaurada entre o ano 440 e 461 pelo Papa São Leão. Então a gente vê a beleza que tem a nossa igreja com essas 2 colunas, Pedro e Paulo, com essas 2 basílicas, lugares de grandes peregrinações, mas também lugares de grande oração e santidade. Então peçamos nesse dia a intercessão desses 2 santos, rezemos por esses 2 lugares onde passam milhares de pessoas que fazem experiências de conversão, que esse dia também sejamos arrastados pelo testemunho desses santos. E eu convido você hoje a continuar meditando através da leitura patrística dos sermões de São Leão Magno, Papa, tudo aquilo que ele dedica à nossa igreja, falando desse Pedro e Paulo como germes da semente divina. Então, que Deus nos abençoe neste dia, nessa sexta-feira, que nos dê uma grande graça de sermos arrastados por esses 2 santos. Deus os abençoe.